Dia 7 de julho desse ano, o Poatan vai fazer 37 anos. Ele tá dizendo por aí que o tempo dele tá acabando, porque ele tem aí, sei lá, 3 anos pra lutar em altíssimo nível. E com essa consciência e com o tipo de mentalidade que esse cara tem, eu vou contar pra vocês por que que isso faz ele o lutador mais perigoso de todos os lutadores que estão no UFC hoje. Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Vocês não sabem como isso ajuda. Eu tinha falado pra vocês, eu tenho falado pra vocês do Shadow Ban, que o canal, que o YouTube não recomenda nossos vídeos. Toda vez que vocês deixam like, comenta aí, o vídeo dá uma subida, dá uma estourada. E a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, ó, muito obrigado de novo. Eu faço questão de... O mínimo que eu posso fazer é agradecer vocês. E eu queria aproveitar e falar do Wallplay. Se vocês não assinam o Wallplay, assina, porque vale a pena. É a plataforma de streaming do Wall. Tem o UFC Fight Pass lá. Se você assinar no plano mensal, R$ 29,90 por mês, exatamente o mesmo preço do Fight Pass normal. E se você parcelar, se você fizer assinatura anual e parcelar, sai R$ 24,90 por mês. Mais barato, R$ 5,00 mais barato. Mas o grande lance do Wallplay são 2 telas. Você pode dividir com um amigo, dividir com a namorada, dividir com o seu pai. Ah, o teu pai tá no Nordeste, você tá em São Paulo, ele pode assistir lá e você pode assistir em São Paulo ao mesmo tempo, na mesma conta, com uma assinatura só. E isso vale para qualquer lugar, não vale para fora do Brasil. Mas dentro do Brasil, ó, a namorada tem uma tela, você tem outra, divide lá, divide com o amigo, racha assinatura. É muito barato, vale muito a pena. E você pode adicionar, tem pacote da NBA que passa todos os jogos da NBA, tem pacote de futebol, tem a HBO Max, é muito legal, tem muita coisa boa, vale a pena conferir. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui, clica, assina, se não gostar, cancela, porque dá pra cancelar a qualquer momento, não tem contrato, não tem obrigação também, vale muito a pena, o Wallplay, valeu. Em novembro desse ano, vai fazer 3 anos que o Poatan tá no UFC. Nenhum outro cara na história fez, nesse curto período de tempo, o que o Poatan conseguiu fazer. Eu até fiz um post no Instagram do MMA hoje, mostrando, comparando, que eu peguei no Twitter de alguém aí, que o Poatan já fez a mesma quantidade de main events que o Khabib, por exemplo, no UFC. O Khabib tinha feito 4 main events, o UFC 223, o UFC 229, o UFC 242 e o UFC 254. Enquanto o Poatan fez o 281, 287, 295 e agora o UFC 300. E isso tem uma razão. Na cabeça dele, ele tem pouco tempo de luta. Ele tem aí mais 3 anos que ele acha que ele vai conseguir. Porque ele chegou no MMA meio tarde já, né? O prime dele... Na verdade, no prime dele, ele nem lutava. É uma loucura. 10 anos atrás, talvez 11 anos atrás... Gente, 2000... A galera que é um pouco mais velha, 2011, 2012, foi ontem. O que eu tô querendo dizer é que no prime dele, esse cara tava trocando pneu de carro em São Bernardo do Campo. 2010 o cara era borracheiro. 2010 esse cara era borracheiro. Então ele tem essa consciência e nada que faça pra esse cara vai abalar a mentalidade que esse cara tem. Porque na cabeça dele ele quer lutar, ele quer se testar, ele quer se desafiar, ele quer fazer o melhor que der pra fazer. Se perder, cara, na cabeça desse cara não é um grande problema assim. E isso é um negócio muito louco de você olhar e pensar. Eu tava conversando com ele, eu gravei uma parada com ele essa semana aqui no canal. Eu vou até deixar o link pra vocês se vocês quiserem assistir. Aí eu falei, pô, você vai continuar dando moral pro Anthony Smith? E não dizendo de novo exatamente o que eu falei no podcast. Eu falei, não tô cagando no Anthony Smith, né? Dizendo assim, porque o cara tem a história dele. Só que ele tá longe do prime dele. Então, e o Poatan fica desafiando, fica falando, solta aposta, não sei o quê. Eu falei, cara, pra que ficar dando moral pra um cara desse? Ele falou, pô, mas eu quero me testar. E aquilo bateu em mim de um jeito assim de falar, caralho, olha a cabeça desse cara, que doideira, cara. Porque na cabeça dele, não tem problema se ele for lá e perder. Porque ele não quer ir pra... É difícil explicar, é difícil até pôr em palavras. Esse cara não liga pra chegar lá e competir e de repente não ganhar. É um negócio muito louco que passa na cabeça. É igual no UFC. É igualzinho no UFC. Ele não liga se ele perder. Tipo a derrota dele com a Adesanya. O que aconteceu com esse cara na derrota dele pro Adesanya? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Falou, perdi. Acontece, né? Pô, encaixou a mão ali, foi, pegou, tá? Isso aí acontece mesmo, isso aí é da luta. Eu lembro que ele até brincou com o Turman. Ele tava no corner do Wellington Turman quando o Turman lutou com o Jerry Gooden. E o Turman fez um primeiro round fantástico. E aí no segundo round o Turman balança o Jerry Gooden, né? Acerta um golpe lá e balança ele em pé. E aí o Turman vai pra trocação. O cara balançou, o Turman foi com tudo pra cima na foba ali.
E aí acabou sendo pego também e nocauteado, depois finalizado. E aí o Poatan ainda brinca com ele e fala assim, pô, eu ia até dar um conselho pra você aqui pra não ir tão afobado pra cima, mas eu fiz a mesma coisa. E você vê como fica leve a cabeça desse cara, mesmo depois da derrota. Por quê? Porque um cara que vem com a experiência de luta que esse cara tem, perder pra ele é uma chance de melhorar na próxima. Não é o fim da história, não é o fim do mundo. A gente tá cansado de ver cara que perde nunca mais. O Chris Weidman, por exemplo. Chris Weidman vinha de 13 vitórias seguidas, passando por Demian Maia, Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida. E quando ele perde pro Luke Rockhold, ele nunca mais foi o mesmo cara. Nunca mais. Esses caras, a hora que perdem, cara, tem várias histórias assim no MMA, várias. O próprio Rory McDonald, vocês lembram disso? Até a segunda luta que ele fez com o Rob Lawler, e eu tô falando meio casos extremos aqui, né? O Chris Weidman e o Rory McDonald levaram surras históricas, né? A segunda luta do Rory McDonald com o Rob Lawler tirou a vida de lutador do cara, ele puxou a alma dele junto. Esse cara nunca mais voltou igual. Mas isso não é só a derrota, isso é o jeito que esses caras perderam. Esses caras perderam junto com a derrota a confiança neles. E isso mostra a diferença de mentalidade de um cara que vem... Eu falo sempre isso dos caras do jiu-jitsu, por exemplo. O cara do jiu-jitsu, normalmente, nessa parada mental de perder, ganhar, isso também não abala muito os caras, porque esses caras estão acostumados a competir, a perder e a ganhar. E no caso do Poatan é a mesma coisa. Esse cara no kickbox perdeu 8 vezes. Ganhou infinitamente mais, mas perdeu 8 vezes. Então uma derrota não é o fim do mundo pra ele. Uma derrota pra ele é você, putz, perdi, bora pra próxima. O que ele faz depois da derrota do Adesanya? Ele fala, opa, peraí, time out, temos um problema aqui. Se eu não estiver cortando todo esse peso, de repente esse golpe que entrou em mim e me derrubou, não derrubaria. Ele reconheceu isso e sobe de peso. Se ele estivesse lutando por dinheiro, esse cara podia ter ficado no médio e ter feito a luta com o Adesanya, porque ia acontecer. Não adianta o Adesanya falar, não quero, tá bom. Não tava bom. No MMA tava 1-1. Essa luta ia acontecer se ele ficasse nos médios. Mas não é grana, o negócio é desafio, ele quer lutar, o cara quer entrar lá pra trocar porrada, não tem essa, ele quer lutar com o melhor, depois do melhor, depois do melhor, e bora pra frente, e é isso que tá acontecendo, e isso faz desse cara um cara perigoso pra cacete, porque na cabeça dele, ele não tem nada a perder. Ele não liga se tem cinturão, se tem status de GOAT. Você fala, porra, eu vou lutar com o Anthony Smith. E se o Anthony Smith finaliza esse cara? Pra gente, fala assim, caralho, o Poatan... Pra ele, cara, foda-se, não sou bom de jiu-jitsu mesmo, queria me testar, o Anthony Smith, pô... E a cabeça do cara funciona assim. E isso é admirável de ver, porque é uma força mental, é uma blindagem mental que você não vê em qualquer um por aí. E é por isso que o cara tá onde tá. E é com essa cabeça que ele quer se desafiar nos pesados. Ele já falou que queria. John Jones acenou pra ele acenou de volta. Falou, opa, vamos, quer lutar? Também quero, tá tudo certo. Ele falou aqui, se vocês não assistiram, assiste, porque eu perguntei. Ele não pode falar, né? Você tem que entender também que agora o Poatan tá num status que ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala, porque tudo que o cara fala vira notícia. Então é assim... eu quero lutar com o John Jones. Você fala, eu quero lutar com o John Jones, fudeu. Tá, Poatan desafia John Jones. Já viu como é que ficam as manchetes por aí, né? Mas a parada é, se o UFC quiser casar essa luta... Eu até fiz um outro vídeo aqui da semana passada, acho, falando que essa luta vai acontecer esse ano, eu tenho certeza. Então, vocês vão ouvindo as manchetes aí. É o Stipe, é o Tom Aspinall, não vai ser. Vai ser o Poatan e vai ser esse ano ainda. Escreve o que eu tô falando. Escreve o que eu tô falando. Porque é a combinação perfeita. É a maior luta que o UFC pode fazer. É a maior luta da história do MMA se essa luta acontecer. O John Jones quer. E o Poatan liga o foda-se e vai lutar com qualquer um. Ele não tá nem aí. O tempo dele tá curto. Ele sabe disso. Ele quer fazer as melhores lutas, ganhar o máximo de dinheiro que ele conseguir. E isso não quer dizer que ele tá lutando pelo dinheiro. Mas o dinheiro vai vir por causa das lutas que esse cara quer fazer. E, meu irmão, se ele subir e perder pro Jones, no dia seguinte, esse cara tá exatamente igual ele tava um dia antes da luta com o John Jones. E não faz diferença. Então, vamos ficar de olho que tem muita coisa pra acontecer. É um tempo maravilhoso pra ser brasileiro, pra ter um cara desse brasileiro no MMA hoje. A gente vai ter alguns anos de muitas alegrias, de repente algumas tristezas,
Mas eu aposto que vai ser mais alegria que tristeza, com certeza. Já tá sendo, né? Então é só bora ficar de olho e ver o que acontece.